Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da quarta sessão extraordinária do ano de 2025. Boa noite, senhores vereadores, ouvintes da UFM e internautas. Ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 13/2025, que dispõe sobre autorização para o município de Soledade de Minas aderir ao Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais e da outras providências. As excelências desejam que seja realizada a leitura do projeto. Peço à secretária, por gentileza, que realize a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais, por gentileza. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Ementa. Análise do projeto de lei ordinária número 13/25, de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Relatório. O projeto de lei ordinária número 13/25, sob estudo, dispõe sobre a autorização para o município de Soledade de Minas aderir ao Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais e dar outras providências. O presente projeto foi analisado conjuntamente com o assessor jurídico da Casa, que prestou auxílio durante as discussões pertinentes e propôs a redação final do parecer. Fundamentação. O projeto de lei visa obter autorização legislativa para que o município de Soledade de Minas possa aderir ao Programa Estadual de Resolução Consensual de Conflitos. A autorização requerida se faz necessária em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, que, nas palavras do Celso Antônio Bandeira de Melo, dispõe que é encarecer que na administração os bens e interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador. Antes, para estes, coloca-se a obrigação, o dever de curá-los nos termos da finalidade a que estão adstritos. Soma-se ainda o fato de o administrador público estar subordinado ao princípio da legalidade, que, nas palavras de Flávia Bahia Martins, é definido da seguinte forma: o princípio da legalidade, portanto, expressa a sujeição ou subordinação das pessoas, órgãos ou entidades às prescrições emanadas do Legislativo, Executivo e Judiciário. O programa estadual tratado, no caso, retira sua validade da Lei Estadual 25.144, de 2025, que dispõe sobre a transação resolutiva de litígios de natureza tributária e não tributária inscritos em dívida ativa e dá outras providências. Nesse íntere, o Governo do Estado estipulou o Decreto 48.994/25, que dispõe sobre o Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências. O objetivo do programa é converter as obrigações de pagar, ou seja, as multas pecuniárias ambientais, em obrigações de fazer, a exemplo daquelas dispostas no artigo 2º do Decreto Estadual. Artigo 2º. O Projeto Estadual de Conversão de Multas Ambientais, PECMA, tem como objetivo a conversão dos valores das multas em serviços de conservação, preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente e no financiamento de projetos socioambientais, de educação ambiental e de aprimoramento da regularização e da fiscalização ambiental, assim considerados: inciso 1º, recuperação de áreas degradadas, de processos ecológicos essenciais, de vegetação nativa e de áreas de recarga de aquíferos. Inciso 7º,
implantação, manutenção, ampliação e modernização de sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários e de sistemas de destinação final adequada de resíduos sólidos, urbanos e rurais. A adesão ao programa far-se-á mediante a celebração do termo de composição administrativa TCA, consoante definido no artigo 4º do decreto, além de constituir título executivo extrajudicial, artigo 4º, parágrafo 1º. Tem-se, portanto, que há a necessidade de autorização para prosseguimento de aderência ao programa estadual, haja vista não haver possibilidade já regulamentada que permita ao administrador público municipal negociar interesses públicos da coletividade, como no presente caso, já que com a inclusão no programa, o município estaria se submetendo a certas obrigações e deveres. Conclusão. Ante o exposto, a presente comissão conclui pelo alto grau de interesse público envolvido na discussão e votação do projeto de lei ordinária número 13 de 2025, de autoria do prefeito municipal, além de ter concluído pela sua viabilidade jurídica, pugnada pela sua votação. Soledade de Minas, 5 de junho de 2025, Lindomar Arantes de Carvalho, presidente, Guilherme Aparecido da Veiga, vice-presidente, e Reinaldo dos Santos, secretário. Em único turno de discussão, o projeto de lei. Em único turno de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei ordinária número 13/2025 foi aprovado por todos. Emenda número 1 ao projeto de lei de resolução número 03/2025. Solicito à secretária a leitura da emenda. Emenda número 01/2025 do projeto de resolução número 03/2025. Emenda modificativa apresentada pela nobre vereadora Isabela dos Santos ao projeto de resolução número 03/2025, que modifica o artigo 12º do referido projeto. Artigo 1º. Modifica o texto do artigo 12º, que passará a constar. Artigo 12. Os contratos firmados com terceiros que envolvam o tratamento de dados pessoais deverão conter cláusulas obrigatórias sobre: inciso 1º, finalidade específica do uso dos dados; inciso 2º, garantia de sigilo e de cumprimento da LGPD; inciso 3º, responsabilidade solidária em caso de vazamento ou uso indevido. Parágrafo único. A Câmara Municipal publicará a lista de todos os contratos em vigor que envolvam dados pessoais, informando as finalidades e responsáveis. Justificativa. Considerando a omissão do projeto no que tange às informações do tratamento de dados dos terceiros contratados, empresas, consultorias, a presente emenda se faz necessária para alçar a proteção de dados sem prejuízo da LAI. Soledade de Minas, 5 de junho de 2025. Em único turno de discussão, a emenda. Em único turno de votação, a emenda. Aqueles que aprovarem permaneçam como estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos. Em único turno. Emenda número 02 ao projeto de lei de resolução número 03/2025. Emenda número 02/2025 do projeto de resolução número 03/2025. Emenda modificativa apresentada pela nobre vereadora Isabela Garcia dos Santos ao projeto de resolução número 03/2025,
que modifica o artigo 13º do referido projeto. Artigo 1º. Modifica o texto do artigo 13, que passará a constar. Artigo 13. Nos casos em que a legislação municipal, estadual ou federal aprovada após a vigência dessa resolução vier a exigir a divulgação de dados pessoais para fins de interesse público, prestação de contas ou cumprimento de políticas públicas, prevalecerão as disposições dessa legislação específica, independentemente de alteração formal desta resolução. Parágrafo único. A divulgação nesses casos será realizada de forma a conciliar a proteção de dados com o dever de publicidade, cabendo ao encarregado de proteção de dados e à autoridade competente promover os ajustes técnicos necessários. Justificativa. A presente emenda visa garantir segurança jurídica e respeito ao princípio da publicidade, ao prever que novas leis que exijam divulgação de dados públicos prevalecerão automaticamente sobre a presente resolução, sem necessidade de alteração formal. Soledade de Minas, 5 de junho de 2025. Em único turno de discussão, a emenda. Em único turno de votação, a emenda. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos em único turno. Emenda número 03 ao projeto de lei de resolução número 03/2025. Emenda número 03/2025 do projeto de resolução número 03/2025. Emenda modificativa apresentada pela nobre vereadora Isabela Garcia dos Santos ao projeto de resolução número 03/2025, que modifica o artigo 14º do referido projeto. Artigo 1º. Modifica o texto do artigo 14, que passará a constar. Artigo 14. A divulgação do número do Cartão Nacional de Saúde, CNS, quando desvinculado de nome, CPF ou outro dado diretamente identificador, será considerada forma legítima de identificação indireta, não caracterizando violação à LGPD, desde que em cumprimento à legislação específica de transparência e prestação de contas na área da saúde. Justificativa. A presente emenda estabelece que o número do Cartão Nacional de Saúde, CNS, quando publicado isoladamente e sem dados identificadores diretos, pode ser utilizado como método legítimo de transparência sem violar a LGPD. Soledade de Minas, 5 de junho de 2025. Em único turno de discussão, a emenda. Em único turno de votação, a emenda. Aqueles que aprovarem, permaneçam onde estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos em único turno. Emenda número 04 ao projeto de lei de resolução número 03/2025. Emenda número 04/2025 do projeto de resolução número 03/2025. Emenda aditiva apresentada pela nobre vereadora Isabela Garcia dos Santos ao projeto de resolução número 03/2025, que acrescenta ao projeto o artigo número 15. Artigo 1º. Acrescenta ao texto da resolução número 03/2025 o artigo 15, que passará a constar. Artigo 15. Esta resolução não se aplica à publicidade de informações de interesse público, conforme previsto na Lei Federal número 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, especialmente quanto a: inciso 1º, remuneração e benefícios de agentes públicos. Inciso 2º,
contratos, convênios, licitações e respectivas execuções orçamentárias. Inciso 3º. Atos oficiais e demais documentos exigidos por lei de transparência ativa. Parágrafo único. A proteção de dados pessoais não poderá ser invocada como justificativa para a omissão de dados cuja divulgação seja exigida por lei ou por interesse público legítimo. Justificativa. A presente emenda visa assegurar que os dados públicos de interesse coletivo permaneçam acessíveis, de modo que a LGPD não sobressai a LAI. Soledade de Minas, 5 de junho de 2025. Em único turno de discussão, a emenda. Em único turno de votação, a emenda. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos em único turno. Emenda número 05 ao projeto de lei de resolução número 03/2025. Emenda número 05/2025 do projeto de resolução número 03/2025. Emenda modificativa apresentada pela nobre vereadora Isabela Garcia dos Santos ao projeto de resolução número 03/2025, que modifica o artigo 7º do referido. Artigo 1º. Modifica o artigo 7º da resolução número 03/2025, que passará a constar. Artigo 7º. A estrutura necessária para a aplicação da LGPD incluirá a designação de um encarregado de proteção de dados que, inciso 1º, deve possuir qualificação técnica e jurídica mínima na área de proteção de dados. Inciso 2º, poderá ser designado por seleção interna ou externa, precedida de análise curricular. Inciso 3º, terá sua nomeação publicada em meio oficial. Justificativa. A presente emenda visa assegurar que a nomeação do encarregado de proteção de dados obedecerá a critérios técnicos e ou mecanismos de controle externo. Soledade de Minas, 5 de junho de 2025. Em único turno de discussão, a emenda. Em único turno de votação, a emenda. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos em único turno. Emenda número 06 ao projeto de lei de resolução número 03/2025. Solicito a secretária a leitura da emenda, por favor. Emenda número 06/2025 do projeto de resolução número 03/2025. Emenda aditiva apresentada pela nobre vereadora Isabela Garcia dos Santos ao projeto de resolução número 03/2025, que acrescenta os artigos 16, 17 e 18 ao referido projeto. Artigo 1º. Acrescenta o artigo 16, que passará a constar. Artigo 16. Os casos omissos deverão ser dirimidos, tendo em vista o contido na Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, ou outra que vier a substituí-la, sendo tal norma legal fundamento de validade geral da presente resolução. Artigo 2º. Acrescenta o artigo 17 ao projeto de resolução, que passará a constar. Artigo 17. O presidente da Casa Legislativa regulamentará no que couber a presente lei. Artigo 3º. Acrescenta o artigo 18 ao projeto, que passará a constar. Artigo 18. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A presente emenda alinhar os artigos da presente resolução para constar as disposições finais.
Soledade de Minas, 5 de junho de 2025. Em único turno de discussão, a emenda. Em único turno de votação, a emenda. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos em único turno. Projeto de resolução número 03/2025, que regulamenta a aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de dezembro de 2011, Lei de Proteção de Dados Pessoais, IGPD, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Soledade de Minas, e da outras providências. As excelências possuem interesse na leitura do projeto? Peço à secretária que realize a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ementa. Análise do projeto de resolução número 03/25, de iniciativa da mesa diretora. Relatório. O projeto de resolução número 03/25, sob estudo, regulamenta a aplicação da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Soledade de Minas e da outras providências. O presente projeto foi analisado conjuntamente com o assessor jurídico da Casa, que prestou auxílio durante as discussões pertinentes e propôs a redação final do parecer. Fundamentação. Preliminarmente, sublinha-se a correta utilização da espécie normativa resolução, haja vista se tratar de organização da estrutura administrativa do Poder Legislativo, a teor do que aponta os artigos 36 da Lei Orgânica e 156, inciso 2º do Regimento Interno, cujo teor deste último é o seguinte. Artigo 156. As resoluções destinam-se a regular as matérias de interesse interno e de competência privativa da Câmara, notadamente as de caráter político-administrativo e as relativas a assuntos de sua economia interna, não dependendo de sanção do prefeito municipal, tais como, inciso 2º, organização e regulamentação dos serviços administrativos de sua secretaria. Em seguida, menciona-se que, em se tratando de normas que criem funções internas ou organizem os trabalhos administrativos na Câmara Municipal, há de se observar a regra de iniciativa delineada no parágrafo único do artigo 156, a qual fora devidamente observada, que prescreve. Artigo 156, parágrafo único. São de iniciativa exclusiva da mesa diretora os projetos de resolução que tratem dos seguintes assuntos. Inciso 1º, organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos e funções. Após a análise das regras de constitucionalidade formal, respeitadas no caso tanto pelo fato da utilização de resolução, como pelo respeito à iniciativa da mesa diretora, passa-se à análise do aspecto material, conteúdo do projeto. Importa mencionar que o assunto tratado pelo projeto de resolução versa sobre um direito fundamental, esculpido no inciso 79 do artigo 5º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 115 de 2022. Portanto, trata-se de um direito reconhecido há pouco tempo. Nesse sentido, conforme a norma acima citada, é de eficácia contida a Lei Federal número 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor no dia 1º de agosto de 2021,
no intuito de garantir o pleno gozo dos direitos estabelecidos na Constituição da República. A Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 1º, parágrafo único, estabelece: as normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Assim, reconhece-se a inegável aplicabilidade no âmbito municipal da referida lei. Infere-se da interpretação das regras constitucionais que a competência legislativa para versar sobre tratamento e proteção de dados é de competência privativa da União. Artigo 22, inciso 30. Outro sim, cabe ao município, e neste caso à Câmara Municipal, regular a aplicação da lei, considerando sua estrutura administrativa, sem, entretanto, inovar nas disposições, sob pena de produzir normas formalmente inconstitucionais em virtude da competência privativa da União. Ademais, o descumprimento das disposições contidas na Lei Geral de Proteção de Dados pelo setor público está apto a ensejar penalidades administrativas a serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, prevista em seus artigos 52, 53 e 54, podendo ainda ser combinadas na base da Lei de Acesso à Informação, artigo 32, inciso 4º, e na Lei Federal número 13.460, de 2017, de proteção e defesa dos usuários dos serviços públicos, artigo 6º, inciso 4º. Portanto, vê-se que é de extrema necessidade a regulamentação almejada pela proposição, haja vista a obrigatoriedade de se implantar a proteção de dados no âmbito dessa Casa Legislativa. Assim, há previsão expressa no artigo 7º da figura do encarregado no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Desempenhará as funções ali consignadas a fim de dar fiel cumprimento à legislação federal. Conclusão. Ante o exposto, observa-se a relevância da matéria disciplinada no presente projeto de resolução, a fim de aplicar a Lei Federal 13.709, de 2018, no âmbito do Poder Legislativo e, consequentemente, as regras da Constituição Federal. Soledade de Minas, 5 de junho de 2025, Marcela Munhoz Ferreira de Souza, presidente, Jorge Luiz Nogueira, vice-presidente, Carlos Roberto Marques, secretário. Em único turno de discussão, o projeto de resolução. Em único turno de votação, a resolução. Aqueles que aprovarem permaneçam como estão. Declaro que o projeto de resolução número 03/2025 foi aprovado por todos em único turno. Projeto de resolução número 04/2025, que regulamenta a aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Soledade de Minas e da outras providências. As excelências possuem interesse na leitura do projeto? Peço à secretária que realize a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ementa. Análise do projeto de resolução número 04/25, de iniciativa da mesa diretora. Relatório. O projeto de resolução número 04/25, sob exame, normativa à aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de agosto de 2011, Lei de Acesso à Informação no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Soledade de Minas e da outras providências.
O presente projeto foi analisado conjuntamente com o assessor jurídico da Casa, que prestou auxílio durante as discussões pertinentes e propôs a redação final do parecer. Fundamentação. Preliminarmente, verifica-se um alinhamento quanto à utilização de espécie normativa resolução, haja vista se tratar de organização da estrutura administrativa do Poder Legislativo, a teor do que aponta os artigos 36 da Lei Orgânica e 156, inciso 2º, do Regimento Interno, cujo teor desse último é o seguinte. Artigo 156. As resoluções destinam-se a regular as matérias de interesse interno e de competência privativa da Câmara, notadamente as de caráter político-administrativo e as relativas a assuntos de sua economia interna, não dependendo de sanção da Prefeitura Municipal, tais como: inciso 2º, organização e regulamentação dos serviços administrativos de sua secretaria. Após, menciona-se que, em se tratando de normas que criem funções internas ou organizem os trabalhos administrativos na Câmara Municipal, há de se observar a regra de iniciativa delineada no parágrafo único do artigo 156, a qual fora devidamente observada, que prescreve. Artigo 56, parágrafo único. São de iniciativa exclusiva da mesa diretora os projetos de resolução que tratem dos seguintes assuntos. Inciso 1º, organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos e funções. Ultrapassado o estudo das regras de constitucionalidade formal, aplicadas no caso tanto pelo fato da utilização de resolução, como pelo respeito à iniciativa da mesa diretora, passa-se à análise do aspecto material, conteúdo do projeto. Importa mencionar que o assunto tratado pelo projeto de resolução versa sobre um direito fundamental, incumbido no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe. Artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Dessa forma, a Lei de Acesso à Informação regulamentou de forma ampla o direito fundamental supracitado, a qual se aplica no âmbito do Poder Legislativo Municipal, conforme enuncia o artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º da Lei de Acesso à Informação. Artigo 1º. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime dessa lei. Inciso 1º. Os órgãos públicos, integrantes da administração direta, dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Conta e Judiciário e do Ministério Público. Deste modo, é de suma importância a regulamentação da Lei de Acesso à Informação na Câmara Legislativa, observando as disposições contidas na Lei Federal. Observa-se, portanto, que o projeto de resolução previu positivamente as seguintes ações de transparência ativa e passiva. A exemplo, divulgação ativa de informações no sítio eletrônico. Artigo 4º, parágrafo 2º. https://cmsoledadedeminas.mg.gov.br. Criação do Serviço de Informação ao Cidadão vinculado à ouvidoria. Artigo 5º. E-SIC, que visa facilitar o acesso à informação pelos interessados. A forma de utilização dos serviços de facilitação de acesso. Artigo 6º. Tramitação do pedido internamente, consoante dispõe o artigo 9º do projeto. A quem encaminhar o respectivo recurso
quando negado o pedido. Artigo 10. Conclusão. Ante o exposto, infere-se que a matéria tratada pelo projeto de resolução número 04 é de extrema relevância, com o pretexto de aplicar a Lei Federal 13.709 de 2018 no âmbito do Poder Legislativo e, por conseguinte, os princípios da Constituição Federal. Soledade de Minas, 5 de junho de 2025, Marcela Munhoz Ferreira de Souza, presidente, Jorge Luiz Nogueira, vice-presidente, Carlos Roberto Marques, secretário. Em único turno de discussão, o projeto de resolução. Em único turno de votação, a resolução. Aqueles que aprovarem permaneçam onde estão. Declaro que o projeto de resolução número 04/2025 foi aprovado por todos em único turno. Para encerrarmos a sessão, gostaria de agradecer a presença dos novos edis, dos ouvintes da UFM, dos internautas, dos nossos colaboradores aqui da casa. Não havendo mais nada a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.